Mais um XP Connection no ar para falar sobre as carteiras semanais, principalmente a Top Pick aí nesse cenário extremamente volátil, né? Em alguns momentos o mercado se anima mais, os investidores, em outros não, né? Mas para a gente, né, a grande pergunta é, diminuiu tudo isso, a probabilidade de impeachment? Para a gente não, é um cenário até chegar entre o dia 15 e o dia 20 de abril, que vai ter a votação, provavelmente dia 17, vai ser assim, esse ambiente de volatilidade, em alguns momentos aumenta essa probabilidade, em outros não. Certo, Ricardo? Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, hoje a gente vai comentar um pouquinho da performance, eu até preciso puxar aqui pra gente comentar. De qualquer forma, a gente teve os últimos 2, 3 dias marginalmente negativo com relação a essa questão de impeachment, mas acho que daqui até lá, até o final, acho que vai ter muita mudança de opinião. A gente mantém ainda uma probabilidade bem alta de impeachment, mas a gente está monitorando realmente a articulação toda. De qualquer forma, a gente vai comentar um pouquinho mais durante o programa. Né? Isso aí, então vamos para a carteira top. Você está puxando aí, né? Top Pick, a rentabilidade na semana. Boa pergunta já aqui. Eu estava até discutindo isso hoje com a equipe, né? Celso, não passando o impeachment, o Cunha vai desistir ou vai aceitar o pedido da OAB? E aí eu estava levantando essa bola, vem o pedido da OAB que tem até mais informações, né, do que porque ele não quer parar o processo, porque se ele inicia um processo, ele acata um pedido, você tem um prazo todo, o rito do processo, isso aí demoraria, né, para acontecer. Então, acho sim que ele acataria. Só que até o Kim até levantou mais a discussão de, poxa, eu acho que você e o Gustavo, né? De que enfraquece, a gente está num momento no ápice ali das discussões, e se você vai... não passa esse, é difícil vir a passar outro, né? A gente estava discutindo isso. Acho que toda essa questão, principalmente ruas, que é uma das principais variáveis, a gente está no ápice ali. Sim. Então, seria um balde de água fria nas expectativas, principalmente com relação a esse impeachment, se não ocorresse nesse primeiro pedido. Obviamente vai ter o segundo e quantos forem até, enfim, o final do mandato vai continuar, mas talvez assim, a gente possa ver uma força um pouco menor e a pressão talvez se direcionando ao TSE, né, que pode acelerar as coisas ali. E aí cairia a chapa, enfim, é um pouco dessa discussão que a gente estava tendo. De qualquer forma, a gente acha que a maior probabilidade fica nesse primeiro pedido realmente do que nos demais, sim, mas a monitorar. Né? Até pela discussão, né? O TSE teria que ser bem rápido, porque se ele demora muito, vira o ano, e aí as eleições não seriam diretas, seriam indiretas, né? Quer dizer, por ter eleições indiretas, né? A população aceitando esse Congresso decidir qual a legitimidade que vai ter, né, um presidente eleito por um Congresso que hoje em dia a maioria não nos representa depois de toda esse problema. Então, a ver nesse sentido, e é problemático sim. Mas vamos lá. Carteira Top Pick. A gente vai comentar de forma geral aqui, tá, pessoal? Na semana, a performance da Top Picks caiu 2,1%, enquanto o Ibov caiu 0,5%. Então, a gente 1,6 pontos percentuais atrás do Ibov. E a gente tem no ano o Top Picks subindo 4,5%. E o índice, obviamente, deu aquela esticada 15,5%, a gente 11 pontos percentuais atrás no ano na Top Picks. E aí, só a composição da carteira, né? A composição da carteira não mudou. A gente vai comentar um pouquinho aqui dos papéis, mas o grande movimento que a gente fez nas carteiras, que foi aumentar o beta político, a gente já fez há algum tempo. Então, agora a gente está só fazendo ajustes marginais, porque também não tem o que se movimentar tanto num momento tão volátil. Então, nosso portfólio hoje é Itaú com 25%, BB Seguridade 25%,
BVMF 15%, Bradesco 10%, Lojas Renner 10%, Klabin 8% e Ambev 7%. Então a gente dá para perceber que o nosso beta se mantém bem alto, tá? Tá, eu já generei Bradesco, né, com 10%. Né? Isso, Klabin 8% e Ambev 7%. A carteira permanece. Então, no nosso cenário, a gente já tinha feito modificação, né, para nas carteiras, já utilizando isso como já citou o Kim, né, olhando esse cenário mais provável de impeachment com ativos, né, que possuam, obviamente, fundamento. Né? Então, a gente prefere não realizar nenhuma mudança. Apesar de chamar a atenção, por exemplo, o Itaúsa em relação ao Itaú. Desconto só aumentando e nos chama a atenção ali Itaúsa sobre Itaú num patamar bem baixo. Ali, né, quem não tem problema para fazer uma troca chama a atenção sim. Fernanda SP perguntando aqui como e quanto uma redução nos preços de gasolina e diesel afetam a Cosan. O grande ponto em relação à Cosan é o preço do álcool, né? Então, se você baixa a gasolina, o etanol também tem que ser reduzido. E aí é difícil dizer qual vai ser o impacto nela. Tem muito mais impacto na São Martin do que na Cosan, né? Porque a Cosan hoje é muito mais diversificada, com exposição com gás, por exemplo, dentre outros ativos. Então, ela é menos, né, digamos assim, prejudicada nesse sentido. O Léo ABB falando que mesmo se fosse para as eleições municipais, sim, né, acho que viria, não teria problema nenhum. O problema é quando vai ser votado isso, né, só para relembrar. Ele tinha questionado aqui se o Cunha poderia aceitar da OAB o pedido de processo de impeachment, sim. Será que é seguro a oposição colocar em votação impeachment ainda nesse mês? Tem que fazer, né? Já está aí, né, Kim? Eles estão acelerando ao máximo ali. Uhum. E ao que tudo indica, a votação começa meio desse mês, só que demora alguns dias, né? Então, mas sim, o pessoal tá, principalmente o Cunha, né? Acelerando as coisas. Sim. 2 perguntas aqui por Kim. Uma do Alambrado. Por favor, comentar o impacto do FIES atualmente para Ser e Croton. Bom, o impacto realmente vai ser relevante, a gente já viu isso, né? O mercado antecipa um pouco as coisas, então boa parte de todo esse reflexo já está nos preços, né? A gente viu quanto caíram as cotações do setor. Mas de fato, os principais efeitos ali, obviamente, primeiro a captação, você tem uma captação muito menor do que foi no passado, ticket médio também tende a diminuir, porque quando você tem um FIES muito forte, o aluno ele não é tão sensível a preço, então como ele vai financiar e a parcela mensal é muito baixa, antes sem o FIES ele, poxa, em vez de fazer uma administração, vou fazer talvez contabilidade, porque é um preço mais barato, ou ia fazer engenharia e decidiu fazer, sei lá, contabilidade. E com o FIES não, né? Como você vai financiar durante um longo período, então você não tem mais essa sensibilidade, os alunos começam a escolher aqueles cursos mais caros. Então, primeiro a questão de captação, depois ticket médio e evasão também, que a gente deve ver o reflexo disso nos próximos anos. Evasão e inadimplência, tá? Então é um pouco disso, boa parte já está no preço, todo mundo já é bem sabido que enxugou muito e deve continuar enxugando esse plano, dado o corte orçamentário que a gente está vendo e todo esse déficit fiscal ao longo dos trimestres. Então é um pouco disso o efeito. O efeito talvez seja maior ou foi maior na Ser e na Ânima, porque eles têm menos ensino à distância, então é menos diversificado, lembrando que o FIES pega o ensino presencial. Então, como eles têm um presencial mais forte com relação à base inteira, Ser e Ânima foram mais prejudicados e Croton e Estácio têm um pouco mais de diluição. No setor, se tivesse que escolher uma, a gente escolheria Croton por conta da gestão. Boa, aí perguntaram se eu não entendi o comentário Itaúsa. Itaúsa é a hold que controla o Itaú.
É uma hold que o seu valor de mercado, 96% é Itaú, 3,5% é Duratex e o restante é L Queiroz e Itautec. Né? Então, quando você olha, a maior parte Itaú usa. Só que ela tem um desconto por ser uma hold, ela pode comprar qualquer ativo, investir em qualquer ativo, ela tem um desconto de liquidez e por ser uma hold. E aí esse desconto oscila bastante. O momento atual, para quem não tem ou pensa mais médio prazo, poderia sim trocar Itaú por Itaúsa. Tá? A carteira está com 75% em instituições financeiras, sendo 35% em bancos, correto? Correto, é Bradesco e Itaú. Como está a expectativa com deterioração de crédito, provisões para devedores duvidosos? Os bancos já estão com provisões suficientes? Acho que sim, Arnaldo. Se der um problema de bancos que as provisões não vão, digamos assim, não vão aguentar, né, uma possível quebradeira, esquece o Brasil. Né? O Itaú estava falando que a PLD esse ano é entre 21 e 25 bi. Se der um problema maior, todos os bancos com 20 bi, a gente está falando mais de 100 bilhões não pagando. Né? Então, espero que isso não aconteça, que aí vai por água abaixo no nosso cenário base, mas acho que sim. Se isso acontece, as empresas todas estão quebrando, porque não estão pagando nem os seus empréstimos. Tem uma pergunta aqui do Schirmer, do Kim. Vi hoje os resultados do primeiro bimestre de exportação de papel e celulose, e os números aumentaram, tanto na exportação, né, tanto em reais, quanto na quantidade exportada. Ou seja, não foi só efeito cambial. Tem que só tomar um cuidado, né, porque como o dólar subiu muito, obviamente em reais já aumenta. Teria que ver se acompanhou a alta toda do dólar, né? E a quantidade também. Isso tem acontecido com frigoríficos, dentre outros. Eles aumentam a receita, o volume aumenta muito, mas quando você vai ver a receita, o preço em dólar ficou menor. Não sei se é o caso, tá? Atualmente, quais os setores que parecem performar bem, mas estão só escorados no dólar? Acho que, já que você falou da parte de papel e celulose, é legal comentar. De fato, primeiro você tem que ver qual que é a base de comparação. Realmente a gente teve uma base baixa ali durante os últimos anos. De qualquer forma, se você deve estar perguntando isso por conta da queda das ações, né? Então, obviamente, teve uma questão de dólar, porque os analistas eles projetam um nível de dólar. Então, agora a gente está num patamar mais baixo do que alguns meses atrás. E outro ponto é preço, né? Preço de celulose tem caído lá fora, principalmente na China, que é um dos principais mercados. Então isso aí também tem tirado um pouco toda essa tranquilidade. A gente não viu ainda um cenário de estabilização, continuam caindo os preços. Então é um pouco disso, o pessoal já projetando talvez um nível de patamar de dólar mais baixo e preços ainda não estabilizados da celulose. Então é isso que tem afetado as ações do setor. Acho que foi essa. Tinha mais alguma pergunta? Que seriam escorados no dólar, os setores. Principalmente já para celulose de hoje, né? Frigoríficos também, mas... A maioria são esses aí. O Diego Maynard disse ontem no Manhattan Connection que, com a nova delação de executivos de empreiteiras, a campanha de 2014 da Dilma entra de vez na Lava Jato. Vocês também acham que se isso acontecer, o impeachment é inevitável? A gente segue com a probabilidade maior do que 50% do impeachment acontecer, né? Acho que só aumenta. A discussão é via TSE, não é? Acho difícil barrar esse processo de impeachment, mas a política, né, existe o imponderável da política. Para mim, é mais fácil dela cair agora do que vir TSE depois, aquela confusão toda, né? Até porque TSE demora um pouquinho mais. Muito mais, né? Esse é o outro vai ter aquela pressão. Tá todo mundo falando que se TSE ficar pro ano que vem, é eleições indiretas. Realmente é um processo um pouquinho mais demorado e mais arriscado, digamos assim. A expectativa no SMP, perguntando aqui, a expectativa no início do ano era de que as bolsas americanas iriam experimentar o primeiro bear market desde 2009. Será que essa expectativa se dissipou ou pode ser concretizada até o final do ano? Eu acho mais difícil, SMP, por quê? Porque a gente tem ali um cenário, né, onde a injeção, primeiro, de capital no mundo pelos bancos centrais, juros negativos no Japão, Noruega, e Estados Unidos falando em não aumento de juros, né? Uma economia não crescendo como se esperava. Então, por isso que a China tem liquidez no mundo e poderia continuar, assim, apresentando alta pela busca por maiores retornos, dado que os títulos nos Estados Unidos não vão subir e está sobrando dinheiro no mundo. Você acredita em baixa dos combustíveis ainda em abril? Né, saiu uma informação, eu acredito, né, já vinha falando sobre isso, já vinha escrevendo sobre isso na Petrobras,
tem um prêmio, você reduz o IPCA, e com esse dólar menor e você reduzindo 10% a 20% gasolina, a Petrobras ainda teria prêmio. Reduz 20%, o IPCA para 12 meses, né, 10% de reajuste é 0,3% de IPCA de impacto. Você traria para 0,6% já de impacto próximos 12 meses. E ali, se você ainda tem um dólar menor, pode trazer mais meio. Então, poderia trazer para próximo do teto da meta, sim, 6,5%, tá, gente? Então, acho que o governo faria, além de ser uma medida extremamente populista, né? E se ele não reduz o preço de combustíveis, a Ultrapar via Ipiranga e a Cosan via Raízen, os postos da Shell, importam combustíveis. Desculpa, vamos lá. Boa pergunta aqui da Rosique. Com a possível venda de 14 bi de dólares de ativos da Petro, eu não acredito que isso ocorra esse ano, mas tudo bem. Vocês têm um cheiro de quanto de perda de geração de caixa por ano? É difícil, precisa ver qual ativo que eles vão conseguir vender. A BR Distribuidora, que eles não abrem com a geração de caixa, é a Braskem. A Braskem fica mais fácil para fazer um cálculo de quanto é que eles perderiam numa geração de caixa. Eu posso tentar trazer assim da Braskem, seria uma participação de 5 bilhões de reais, ainda extremamente longe dos 14 bilhões de dólares. Aí teria que vir BR Distribuidora e outros ativos. Então, mas ela perde uma geração de caixa. Se a gente tivesse uma conta que... a gente pode fazer uma conta de valor de mercado da companhia e tentar chegar a quanto é que seria a perda pela geração de caixa, dado o valor que ela gostaria de vender esses ativos. Mas tem uma perda que eu diria considerável hoje, porque 14 bilhões de dólares é um valor, eu diria, elevado. Sobre Localiza, né, Rent 3, analisar, é um ativo que por conta... Né, o cenário de juros tende a melhorar para a companhia, porque era uma companhia que ela pega dinheiro emprestado, paga CDI mais uma taxa, compra os automóveis, um ano depois, em média, 10 a 12 meses, ela vende esses automóveis pelo mesmo preço que ela comprou. O problema é que não tem mercado secundário de veículos hoje, né? A venda do automóvel usado, ela ficar trocando o automóvel é complicado, fora que eu não vejo uma utilização elevada de carros alugados, apesar que na semana passada, quando eu fui visitar Jaraguá do Sul e Joinville, a gente alugou um carro, né? Eu estava com mais um profissional comigo, ele alugou um carro para ir de Joinville para Jaraguá e depois voltar. Mas eu vejo isso baixo, o volume caindo, a taxa de utilização de veículos caindo. BC aumentou a atuação no mercado de câmbio desde que o dólar caiu para 3,55, 3,60. É uma indicação de piso ou acredito que ainda há mais espaço para desvalorização? Nossa pesquisa sobre se ocorrer o impeachment, se não ocorrer impeachment, é R$4. Lembrando que hoje o Focus reduziu de 4,15 na semana passada o dólar para final do ano para 4. Não tendo impeachment, volta para 4. Tendo impeachment, a maioria dos nossos investidores, nossos respondentes, acreditam que seria entre 3,40 e 3,60, né? Então teria mais uma leva aí para pelo menos 3,50 de média, então poderia sofrer mais um pouco. Celso e Kim, qual é o PL atual do Ibovespa e como se compara com a média histórica? O Torniquete está perguntando. Agora está em quanto? Está em 13 vezes, mais ou menos, uma média de 11. Mas é dos últimos... A gente utiliza dos últimos... 3 anos. 3 anos, então não é uma média tão longa assim. Já pega a nova... Se você pegar uma média maior, seria cerca de 10,5, 10, de um período maior. Mas a gente gosta de pegar os últimos 3 anos, porque pega essa mudança do Ibov, né? Isso. E aí, se a gente acha que a maioria das ações em bolsa estão em patamares bem superiores àqueles que os seus fundamentos recomendariam, sim. Vem pra cima. Vive de expectativa, né? Ano passado, a bolsa bateu 58 mil pontos só com o Levi. É verdade, vamos ter o 4º ministro da Educação em menos de 1 ano e meio. A administração da Estácio vem performando bem. A melhor administração na Croton, na sua visão, é muito distante do nível? Boa pergunta, de administração da Estácio. E quanto representa o FIES nessas duas? Boa pergunta, Thiago Ribeiro. Acho que sim, é bem relevante. A Croton, ela tem principalmente se mostrado muito competente porque ela fez aquisições e mudanças ali nas adquiridas, aumentando margem de uma forma assim muito expressiva, né? Na verdade, eles fizeram fusão com a Anhanguera, fizeram aquisições grandes, então isso aí já mostra um pouco o quão competente é a gestão da Croton. A Estácio, ela tem feito aquisições menores, etc. E com relação ao FIES, hoje, se a gente considerar a base inteira, nas duas é cerca de 20
22%, 23%, tá? Isso aí tende a ser cada vez menor, obviamente porque a captação do FIES tem caído muito e a captação orgânica tem, no relativo, tem sido bem maior. Então isso aí deve ser bem menor. E aí entra, porque que é tão, teoricamente é menos, é porque eles têm um EAD muito forte, né? Ensino à distância muito forte, então dá uma diluída aí na exposição a FIES com relação à base total. Só falando que está travando a transmissão no Chrome. Mais de uma pessoa, o pessoal daqui da produção vai checar. Falou que está travando em todos os navegadores. Faz alguns dias que nota esse problema na transmissão da Infomoney, é uma pena. O pessoal vai checar aqui como é que está isso. Produção, está falando que está tudo aqui, mas eles estavam travando em todos os navegadores. O pessoal vai checar. Obrigado aí pelo feedback, pessoal. Vocês acreditam no relatório Focus, né, que visualiza o Selic a 13,25 no final de 2016? É o grande ponto. Se o dólar tiver um dólar menor para esse ano, probabilidade de impeachment, eu acredito que sim, a Selic tende a ser menor no final do ano, sim. Uma inflação menor, como eu falei, queda no preço da gasolina, pode ser assim menor, sim, pode estar nesse patamar. Olha, a gente não olha, já tem anos, já diria que a gente não olha há bastante tempo o ativo. Por liquidez é que começou a andar, né? A pessoa chamou a atenção de novo, velho. Subiu 100%. Eles acham que vai subir tudo de volta, não sei. Não olharia, a liquidez é muito baixa, né? O ativo ali ainda segue lá porque a gente tem capacidade de recuperação, não tem a mínima ideia. Sendo bem sincero, a gente não olha por N motivos e um deles é a liquidez. O assunto da Localiza com Uber pode ser um bom ponto? Chama atenção mesmo, né? Hoje com esse preço que o Uber consegue implementar, você vai alugar um carro, o aluguel de carros é muito mais para uma viagem mais longa, né? Não para distâncias curtas, né? Você não vai, vou precisar do carro durante 2 horas, é difícil você ver, alugando um carro, só o tempo que você leva para pegar o carro, você vai ter que ir de táxi para pegar o carro. Então, não vejo isso, mas por exemplo, você vai fazer uma viagem mais longa, você acaba alugando o carro, não vai utilizar o Uber como um todo. Eu acho que o maior problema é a desaceleração econômica, né? Então, isso é que acaba sendo o maior problema, sim. Light, se a gente tem uma opinião sobre ela, a gente prefere não ter o ativo, está participando por um problema ali, desinvestimentos, tem CEMIG no meio, Light também. Eu vejo um problema de desaceleração econômica no Rio, não vejo por que motivos, uma recuperação no volume, aumenta sim o número de desvio de energia. Se tivesse que ter algum ativo no setor de energia, poderia ser Equatorial, uma Transmissão Paulista no máximo, né? Impeachment vai ser uma luz para o setor elétrico na Bolsa? Pode ajudar, né? Mas depende do ativo, né? Os ativos mais ligados ao impeachment, ao possível impeachment, Petrobras, Banco do Brasil. Eu diria até mais Banco do Brasil, né? A gente já viu sobre isso. Sobre Saraiva, a gente acaba não acompanhando, né? O que olhava mais no passado, mas foi perdendo. Por conta de liquidez, né? E a gente não olha. Sabesp, ela reportou um bom resultado operacional, crescimento ali, principalmente com as multas, impressionante isso. E ela também, a despesa financeira dela veio menor do que as expectativas. Isso fez que o papel andasse. Mas interferência governamental sempre tem um receio, eu prefiro ficar de fora, não recomendar. E a Rumo começou a se movimentar, parece que dia 7 tem algum dado, inclusive, saindo. Rumo, eu não sei especificamente que dado você está falando, mas, bom, primeiro que a gente não olha de perto o ativo por conta de liquidez. Mas dá para traçar um pouquinho um cenário bem difícil para a Rumo. Ela tem um CAPEX muito forte para fazer agora no curto e no longo prazo e além do mais ela depende da renovação das concessões, né? A gente sabe que o Congresso está parado, o governo só pensa na questão do impeachment por enquanto, isso aí vai ficar de lado. Eles precisam renovar a malha ferroviária, a demanda tem caído, então é um case de longuíssimo prazo com muito risco no meio, que é toda a questão de concessão, de CAPEX forte, enquanto ela já está alavancada, vai precisar fazer aumento de capital. Então, por enquanto, a gente fica fora de Rumo. Pergunta aqui, o índice está derretendo, o pessoal já informando, obrigado.
parece que a Grécia vai precisar de outra redução na sua dívida, que a Alemanha não quer que o FMI sim. Será que esse assunto Grécia volta a barra? Acho que volta, mas eu diria hoje com menos força do que no passado. Se o impeachment não acontecer, para quanto vai o Ibov? Entre 40 e 45. Acho que até poderia ir para baixo, um pouco mais de 45, né? Que... Abaixo de 40 acho difícil. Por volta dos 40 ali, dá para imaginar. Era mais 40 do que 45, diria, né? 40 abaixo do que próximo a 45. Celso, com o minério agora aí na faixa de $54. Se o preço se mantiver assim, resultado volta para o azul em Vale? Se o preço se mantiver assim por vários anos, sim, vai ter uma melhora nos resultados da Vale, principalmente daqui a alguns anos, quando ela não tiver mais aquele investimento forte que ela vai ter que fazer para os próximos anos. Agora, você adotar essa premissa é um pouco complicado. Até a gente acha que minério deve voltar um pouco mais cedo ou mais tarde, porque estruturalmente continua a China desacelerando e muita capacidade entrando ali nos próximos anos. Então, isso aí vai trazer ali alguma dificuldade para a caixa, principalmente fluxo de caixa da Vale. Mas é uma questão a se monitorar e talvez a principal variável é esse preço de minério. Isso aí. Vamos lá, Energias do Brasil é um bom ativo? Mas a gente prefere outros, né? A Lupar também, até pela liquidez, a Lupar está com liquidez muito baixa, tem alguns investimentos em outros segmentos que nos preocupam um pouco. Vocês esperariam o cronograma do impeachment até dia 17 de abril para alocar em papéis de renda fixa longos 2024, 2050? Eu já acredito que o preço está atrativo agora. Não, Arnaldo, acho que ainda pode sofrer. A gente está até, pelo contrário, mudando pós, eu estou falando de NTNB, mudando pós para pré. Hoje eu entraria em pré, principalmente atrelado à Selic, porque eu acho que essa inflação vem para baixo, tá? Então, ainda acho que esses títulos de longo prazo, NTNBs, podem sofrer no curto prazo. Porque apenas Itaú e não Itaúsa na carteira de vocês. Falamos mais cedo, L Filho, logo no início, a gente comentou sobre isso. Hoje foi até um debate, eu e Ricardo Kim, sobre essa possível troca de Itaú para Itaúsa. O desconto abriu até bem, mas eu já poderia pensar sim, começar a fazer uma troca de Itaú para Itaúsa, porque chama a atenção. A gente também não quis trocar, tem 25%, né, na carteira, né, trocar esse tamanho. Mas se continuar o desconto desse jeito, provavelmente nós trocaremos sim no curto prazo. Vocês acreditam que o pior momento para Marco Polo e Randon já passou, Ricardo Kim? Não, já passou, difícil dizer. Tudo vai depender da questão econômica, né? A gente está vendo que ainda não chegamos no fundo. Talvez o que tenha uma luz no fim do túnel, se de fato aconteceu o impeachment, se de fato a gente tiver um governo de transição satisfatório, aí sim a gente pode ter chegado ali em patamares interessantes, porque a gente vai estar vendo algum ponto de inflexão na parte de atividade econômica. Enquanto isso, a gente fica fora aí de Marco Polo e Rapt. Você acredita a médio prazo em quebra de empresas brasileiras de peso relevante? Depende do tamanho, mas acho que sim, que pode acontecer de algumas empresas aí no meio do caminho quebrarem, né? Mas acho que mais assim, redução de tamanho, isso vai acontecer. Está acontecendo com a Petrobras, né? A Petrobras fica bem menor do que ela pela situação ali dela extremamente problemática, né? E não só endividamento, como também a ingerência na companhia, né? Banco do Brasil tem gás para continuar subindo? Pode chegar a R$25? Pode. Boa pergunta. Pode chegar sim a R$25. Ela depende mesmo da presidente Dilma não completar o mandato. R$25, o ativo estava a R$20. A gente está falando ali, né, em coisa de pouco mais de 20%, né, daria ainda mais de 20%? Pode, porque ela estava negociando a 0,7, né, do patrimônio. Ela poderia chegar a R$30, eu diria, mas teria que a presidente cair nesse caso, né? Celso e Kim, vocês poderiam convidar a Zena Latif para participar do programa? A gente já tem o nosso programa macro, que vem o Gustavo Cruz aqui para falar sobre isso, né? E ele senta ao lado da Zena e para falar sobre isso. Eu estava pensando, né, muito mais, né, nele em atuar aqui, fazer um outro programa, fazer um programa, né, de, como é que diria, um programa de entrevistas, acho que poderia ser mais interessante, né? Então, poderia, mas participar desse programa, a gente prefere pegar mais, né, visibilidade, eu diria. Vamos lá.
não, aí já ia falar aqui até. Fundos imobiliários negociados em bolsa, alguns que vocês gostam, não é muito específico a gente prefere que você fale com a nossa área específica ou com o assessor, tem uma área específica para isso, para atuar dessa maneira, né, que aí eles olham no detalhe. Se a China derrete muito esse ano, estão perdendo muito reservas em dólares, estão comprando ouro. O que é derreter, né? A bolsa de lá, que é? Eu vejo um cenário, a gente está vendo um cenário de desaceleração, isso vai continuar. Mas eles parecem ter dinheiro infinito, né? Que não param de injetar, mas vai desacelerar, não tem como, né? De valorização do yuan, tudo isso. Eu já vi algumas pessoas falando disso, né? Até no Brasil, da troca de ativos dolarizados para yuan. Eu falei, caramba, já está pensando nisso? Um pouco complicado. Isso aí eu já acho que é extremamente complicado e difícil de mensurar, olhando sim para frente. E por último aqui, por favor, comentar siderúrgicas, o alambrado. Siderúrgicas, bem difícil, né? A gente viu esse rally, teve algumas questões aí, preço das commodities voltando, call político também, mas o fundamento, a verdade é que continua muito ruim, né? A gente vê os Minas ali quase quebrando, briga entre os sócios, a gente tem Gerdau sendo investigada por Zelotes, CSN acabou de rolar dívida, mas está com um nível de endividamento 8 vezes dívida líquida e EBITDA. Se você olha tudo isso, assim, não dá para você negar que está muito ruim o fundamento das siderúrgicas. Então, de novo, a gente fica fora. Talvez a menos pior ali seja a Gerdau, ela tem um pouquinho mais de diversificação, mas tem esse risco das Zelotes. Acho que quando o mercado começar, ou na verdade a economia começar a ter um ponto de inflexão, e para isso a gente precisa desatar o nó político, uma vez que isso aconteça, aí sim a gente vai começar a olhar, teve muita pergunta de Marco Polo, Rapt, a gente vai começar a olhar Marco Polo, Rapt, siderurgia, mas agora você tomar muito na frente com um fundamento muito ruim. Então por isso que a gente fica fora dessas empresas. Respondendo mais rapidamente, se vale a pena ter Klabin na carteira de curto prazo, sim, inclusive está na nossa carteira. Sim, não, uma exposição não muito forte, a gente tem uma exposição pequena, mas vale. Sobre a BB Seguridade, juros caindo não impactam negativamente a BB Seguridade? Olhando muito para frente, a empresa tem um crescimento, está negociando múltiplo baixo e a gente segue com o ativo. O que a gente acha de Gol? A gente não gosta do ativo, precisa ser vendido, empresa extremamente endividada, com muito problema agora, competição, tudo isso, o governo liberando o aumento, né, possibilidade de investidor estrangeiro comprar de 20% para 49%, e eu não vejo solução nesse sentido, tá bom? Já ficando por aqui, obrigado pela participação, pela audiência de vocês. A gente segue ali recomendando proteção no índice, né? Ainda aproveitando bastante renda fixa, e a gente não acredita sim que o impeachment tem uma probabilidade maior de ocorrer do que não, tá bom? Um grande abraço, até amanhã. Valeu, pessoal, até a próxima.